Bem, vou responder uma pergunta que eu recebi. Foi um paciente que pergunta assim: Júlio, meu pai é alcoólatra, etilista, teve um trauma e teve hematoma subdural. Por que é tão comum, já que ele viu outros casos e leu sobre o caso, pacientes que têm essa história de etilismo ter hematoma subdural, né? Dois fatores são os mais relevantes. Número um, o paciente etilista, ele tem um cérebro mais atrofiado. O álcool, longo prazo, uso crônico, ele tem uma série de ações no sistema nervoso central, e um deles que acontece quando a gente vê o exame de imagem é ter uma atrofia cortical. A atrofia cortical é uma consequência. Então imagine, você tem um crânio, que é do mesmo tamanho, óbvio, o cérebro diminui, então há um espaço maior entre o osso e o cérebro. Então esse espaço maior, no caso de uma queda, pode movimentar e lesa alguns vasozinhos pontes. E essas vasos pontes que causam o hematoma subdural. Então, o hematoma subdural, uma das causas que a gente vê uma incidência maior no paciente etilista é por causa disso, por causa dessa atrofia que o próprio etilismo causa. Segunda causa mais importante, queda. Se você bebe, um dos efeitos do álcool, além dos outros que o paciente se sente bem e tal, mas vamos dizer assim, os danosos, é a alteração do equilíbrio. O álcool tem um efeito no cerebelo que altera nosso equilíbrio, né? Por isso tem aquela fala ébria, né? A marcha também. Então, o paciente com alteração do equilíbrio, ele cai mais. E muitas vezes, pelo álcool tem um efeito também na memória, ele não lembra da queda. Então, muitos desses pacientes etilistas, eles têm múltiplas quedas com TCE às vezes de pequena monta, no contexto de um cérebro atrofiado, é muito mais comum, e às vezes ele não dá tanta importância a isso, muito mais comum ele ter hematomas subdurais, e subdurais crônicos, são quedas, tem um pequeno sangramento, atrofia, e vai, muitas vezes ele chega num quadro mais relevante, mais importante, já com hematoma subdural de grande monta, grande, com pressão do cérebro, e muitas vezes esses pacientes que bebem, então, principalmente a gente fez contexto muito daquele paciente alcoólatra mais até avançado, que ele muitas vezes nem refere o sintoma, porque ele bebe, altera a consciência, faz isso. Então, não é incomum de paciente etilista chegar com hematoma subdural. Eu costumo dizer que hematoma subdural é a doença clássica que a gente vê no idoso, com queda que não tem muita relevância pelo cérebro atrofiado. É clássico no paciente etilista, que aquele paciente chega no pronto-socorro, ele bebeu, caiu e está ali no pronto-socorro, às vezes não dão tanta importância à queixa dele, quando você vai ver, acha que a confusão mental é por causa do efeito do álcool, mas às vezes quando você vai ver, faz tomografia, tem lá hematoma subdural justificando tudo. Não era só o etilismo, né, que a intoxicação alcoólica muda a consciência, então, às vezes o paciente está, que a gente fala, né, com alteração de consciência, um Glasgow que não é 15, por isso que os próprios protocolos de trauma falam, paciente com intoxicação alcoólica, com alteração de consciência, né, muitas vezes você vai fazer a tomografia de forma mais precoce. Então, espero que tenha ajudado. Há essa relação realmente muito forte entre o etilismo e o hematoma subdural. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.